Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia, como é bom começarmos de manhã com esta alegria. E hoje vamos falar sobre o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização. E para isso temos aqui a Eugénia Magalhães, que é licenciada em Teologia e Psicologia Clínica, tem formação em Mediação Familiar, frequentou o Master em Mística e em Acompanhamento Espiritual Mistagógico no Centro Internacional Teresiano Sanjoanista em Ávila. Quero desde já dar-lhe as boas-vindas ao nosso programa. Muito obrigada por este convite, obrigada por estar aqui, é uma honra também para mim, muito obrigada. E, como sempre no nosso programa, de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar o nosso programa invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero já convidá-lo a abrir a Palavra de Deus, a Bíblia. Se estiver aí à mão, já aproveite. Se não tiver tempo de a pegar, já anota aí a passagem bíblica, que é Sabedoria 6, de 12 a 21. Sabedoria 6, de 12 a 21. E nós vamos ler assim, aqui aos pés de Nossa Senhora. Radiante e inalterável é a sabedoria, facilmente se deixa ver por aqueles que a amam e encontrar por aqueles que a buscam. Antecipa-se a manifestar-se aos que a desejam, quem por ela madruga não se cansará. Há de encontrá-la sentada à sua porta. Meditar nela é prudência, consumada, e aquele que não dorme por causa dela, depressa estará livre de inquietação. Pois ela mesma vai à procura dos que são dignos dela, e pelos caminhos se lhes aparece com benevolência, e vai ao encontro deles em cada um dos seus pensamentos. O princípio da sabedoria é o sincero desejo de ser instruído por ela, e desejar instruir-se é já amá-la. Mas amá-la é obedecer às suas leis, e obedecer às suas leis é garantia de incorruptibilidade. E a incorruptibilidade aproxima-nos de Deus. Desta forma, o desejo da sabedoria conduz à realeza. Portanto, ó senhores dos povos, se quereis tronos e sceptros, honrai a sabedoria e reinareis para sempre. Amém. Que nós possamos pedir nesta manhã a Nossa Senhora que ela nos dê esta sabedoria, que esta sabedoria nos conduza à realeza e à verdadeira felicidade. Rezemos uma Ave Maria todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje vamos começar a nossa manhã com a nossa mesa de pequeno almoço. Convido a nossa convidada a sentar-se aqui na nossa mesinha de pequeno almoço. E vamos já iniciar a nossa conversa. Mas antes disso, vai querer um chá, um sumo? Um sumo. Um suminho? Muito obrigada. Força. Com licença. Força. E, Eugénia, fale-nos um bocadinho de si, para as pessoas a conhecerem um bocadinho lá em casa. Bem, chamo-me Eugénia, sou presidente neste momento do Instituto de Estudos Avançados em Psicologia, em Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização. A minha formação é na área da teologia, depois, futuramente, uma determinada altura da minha vida, fiz psicologia e, portanto, depois acabei, no âmbito da temática da espiritualidade e da mística, desenvolver um doutoramento também, concretamente nesta área. E pronto, e penso que é isto. O que é que a leva a tirar as licenciaturas em Psicologia e Teologia? Bem, foram duas decisões muito importantes na minha vida, mas elas ocorreram em momentos muito distintos do meu percurso de vida. Quando eu estava no secundário, era claro para mim seguir a área das humanidades. Isso era claro.
Havia na altura uma certa dúvida relativamente a qual das áreas escolher. Havia uma inclinação muito clara em termos da antropologia, também da psicologia, não abandonando a hipótese também da filosofia. E na altura, enquanto realizava o secundário, eu estava na equipa diocesana da Pastoral Juvenil de Aveiro, onde na altura residia, e isso levou-me a uma proximidade com a temática da teologia decorrente das ações que nós desenvolvíamos com os jovens. E começou a ganhar algum sentido, pelo menos levou-me a uma interrogação, por que não a teologia, e essa acabou por ser a minha opção. A psicologia foi uma opção já muito mais tardia, se bem que esse bichinho já existia anteriormente e tornou-se muito mais real quando eu fiz a própria teologia. Porque eu fui pressentindo ao longo do estudo da teologia que este saber merecia algo complementar. Sim. E fazia para mim sentido que fosse entender melhor o humano. E daí disse, um dia eu vou tirar psicologia, porque faz todo o sentido juntar estes dois saberes. E acabou por acontecer, numa determinada altura em que isso se tornou real, como possibilidade, acabei por avançar e fazer a psicologia e, de facto, dar cumprimento a esse sonho. E seguiu a psicologia clínica? Segui, depois fiz a opção, dentro das hipóteses que eu tinha, pela área da psicologia clínica, sim. O seu doutoramento é na área de História e Cultura das Religiões. O que é que a leva a estudar esta temática? Bem, de certa maneira ela é decorrente deste percurso que eu estava a fazer. Por outro lado, ela é também para mim própria uma surpresa, porque não fazia parte dos meus planos. Quando eu iniciei a minha dissertação de mestrado, o meu orientador, o professor Frederico Pereira, sabendo que eu tinha feito a psicologia, fez uma proposta de eu estudar, no âmbito da psicologia, a experiência mística. E para mim foi uma certa surpresa, não estava de todo a contar com ela, e acabei por aceitar esse desafio. E, portanto, eu fiz uma dissertação nesta área, concretamente, e estudando alguns místicos cristãos e outros místicos islâmicos. Mas a perspectiva era sempre a base da psicanálise, o olhar da psicanálise sobre a mística. Sobre a experiência, concretamente esta experiência humana. E, por mera coincidência, depois de ter feito essa dissertação, encontro-me com um antigo colega meu de teologia, o professor José Eduardo Franco, que me desafia a fazer o doutoramento. A minha primeira reação foi não, porque de facto não fazia parte dos meus sonhos, não eram esses os meus projetos, mas houve de facto uma certa insistência e de facto era uma insistência que faria todo o sentido. Primeiro porque é uma área muito pouco estudada, há muita coisa por fazer nesta área em termos de investigação e que estava pouca gente a desenvolver estes estudos. E eu achei que faria todo o sentido e sobretudo porque a experiência de ter estudado exatamente esta área tinha sido muito rica e tinha gostado imenso, identifico-me com esta área de investigação e, portanto, acabei por tomar a decisão de me inscrever no Centro de História, que estava a abrir um doutoramento na área de História, especialidade História e Cultura das Religiões. E, portanto, inscrevi-me. E fiz o doutoramento exatamente nesta área da espiritualidade e concretamente da mística, mas aqui mais na mística portuguesa. O seu percurso académico é muito diversificado, mas tudo tem uma ligação. Tudo tem uma ligação, porque se bem que eu nunca perdi este filão. Sim. Não é? Porque nós, quer dizer, a teologia é um mundo e a psicologia é outro mundo. E, portanto,
milhares de opções, milhares de hipóteses por onde nos agarrarmos em termos de investigação, e são sempre temáticas muito aliciantes, porque quer na teologia, quer na psicologia, eu identifico-me e no fundo tinha feito uma experiência que gosto particularmente, que é este intercruzar de saberes. Quando nós pomos outros óculos sobre a mesma temática, vemos coisas que nos surpreendem, que não estávamos propriamente à espera, porque o olhar é diferente, necessariamente é diferente. E, portanto, eu gosto particularmente de ir cruzando estas áreas, não é? E, de facto, haver este filão da espiritualidade e da mística, de certa maneira, quer dizer, vai abrindo sempre horizontes cada vez mais novos e sempre áreas que nós vamos descobrindo que esta nunca foi estudada, eu nunca pensei nisto. E, portanto, é, digamos, como quem tece um tecido que vai ganhando uma cor e uma configuração muito divergente, com muitas cores, mas que há uma unidade. E isso é que é extraordinário. Sim. Está integrada em centros de formação académica, como o Praxis, Centro de Filosofia, Política e Cultura, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal, Centro de História da Universidade de Lisboa e o CLEPUL, da mesma universidade, desenvolvendo investigação na área da espiritualidade, da religião e da mística, e dando, por vezes, também aulas. Que experiência é esta? Que desafios enfrenta nesta atividade académica? Bem, o desafio é efetivamente desenvolver esta área de investigação, que é a minha área de eleição. Pronto, esse é o objetivo. Claro, quer em termos de investigação, quer quando ocorre essa possibilidade de lecionação. Porque, no fundo, nós procuramos sempre desenvolver a área que nos é, digamos, que é a nossa área de trabalho, de investigação, partilhando, obviamente, com outras áreas de saber, com outros colegas, com outras formas e formulações, obviamente, de outras temáticas. Mas, efetivamente, quando estamos inseridos nestes centros, aquilo a que nós somos convidados é desenvolver esta perspectiva. A preocupação aqui é, essencialmente, dar a conhecer e, sobretudo, desenvolver trabalhos dentro desta área. E, portanto, aquilo que nós desenvolvemos são projetos, quer de elaboração de entradas para dicionário, quer de obras, capítulos de obras, desenvolver temáticas que nós percebemos que não estão ainda desenvolvidas e, portanto, digamos, ajudar também os centros a realizarem uma produção científica no âmbito daquilo que são as temáticas, obviamente. Uma particularidade na sua vida é que participou como autora de obras como dicionáricas, nomeadamente o Dicionário dos Antis e o Dicionário das Heresias. Qual foi a sua participação nesta? Assim, quando nós realizamos este tipo de dicionários, há temáticas muito específicas, certo? Sim. E, portanto, aquilo que nos é chamado concretamente na parte dos dicionários é realizar uma síntese, tentando demonstrar ou clarificar um determinado conceito. E, portanto, em termos de investigação, é isso que nós realizamos neste tipo de obras, não é? E, portanto, isso implica um trabalho por um lado, de investigação sobre o tema, desenvolver esse tema de forma a que chegue ao público em geral de uma forma clara, sucinta, que faça um contexto sobre essa definição, que introduza os elementos históricos, o percurso que essa temática concreta foi desenvolvendo ao longo dos tempos e, portanto, deixar uma obra, digamos, o mais atualizada possível para quem procura um determinado conceito. Uma curiosidade, quanto tempo é que demora mais ou menos a fazer um dicionário desse tipo? Depende muito, depende dos anos, depende
do volume, depende do número de entradas, depende do projeto inicial, não é? Daquilo que está definido para o projeto. É diferente de querer fazer um dicionário, de querer fazer, por exemplo, uma enciclopédia. São objetivos completamente diferentes. Obviamente que uma enciclopédia é muito mais abrangente, muito mais exigente. Um dicionário, nós estamos a falar de conceitos mais restritos, mais pequenos, sim, e portanto são muito diferentes. Sim. Obviamente que a equipa editorial, à partida, tem o projeto delineado. Quantas entradas, não é a mesma coisa de definir se eu quero 200 entradas, se quero 3.000 entradas. Sim, sim. Podemos depois falar sobre isso. Por exemplo, o Instituto está a fazer um dicionário de espiritualidade e de mística, tem perto de 4.000 entradas. E depois depende também dos recursos que nós temos, dos investigadores que nós temos disponíveis e do orçamento que nós temos disponíveis para cada uma das obras. Porque se o orçamento é muito reduzido, necessariamente eu não posso dar-me ao luxo de ter uma vasta equipa de investigadores para realizar um dicionário desta natureza, não é? Portanto, há aqui uma série de fatores que definem, à partida, o projeto e a realização desse projeto. Como também os próprios objetivos e digamos, as exigências, às vezes, de quem solicita, porque um dicionário pode, por exemplo, no caso do Instituto, pode ser desenvolvido a partir das nossas próprias ideias, é um projeto nosso, que nós queremos construir, como pode ser algo que nos seja solicitado. E, portanto, o que nós temos é sempre um princípio de um projeto que comece agora, se é de 3 anos, que ele esteja concluído ao fim de 3 anos. Se é de 5, que ele seja concluído em 5. E, portanto, há sempre aqui umas chamadas balizas que implicam, de facto, o que é que se pretende, quando é que se pretende ter terminado e o orçamento, obviamente. Como e onde nasce o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização? Quem são os seus fundadores? Isso é muito curioso porque o Instituto nasceu a partir de um grupo de leigos. Havia um grupo relativamente restrito de diferentes áreas de saber, de diferentes perspectivas, não só religiosas, mas também políticas, sociais, pessoas muito divergentes, mas que, de certa maneira, entendíamos que a cultura estava muito entroncada em edifícios muito estanques. Sim. Que, de certa maneira, a população não tem um acesso tão facilitado quanto isso à cultura. Ela continua muito ou dentro de centros de investigação, que já por si têm as suas normas, têm os seus critérios, são pesados em termos de uma certa burocracia, que faz parte das universidades, obviamente, ou então estão em arquivos e bibliotecas em que pouca gente tem acesso. É como se nós tivéssemos realidades muito estanques, muito fracionadas, não é? É o meu centro, é a minha universidade, é esta biblioteca. E sentíamos que, por um lado, faltava aqui um organismo flexível, dinâmico, que tanto pudesse receber pessoas que vêm à procura de cultura, como oferecer cultura, tornar tudo muito mais próximo, mais familiar, se nós quisermos, não é? Sim. Mesmo respondendo a diferentes níveis de objetivos. Pode ser realizar coisas, ou uma investigação, ou editar para um público que é muito mais científico, como para a população em geral, como para diferentes faixas etárias, portanto, mas que houvesse esta flexibilidade que não estávamos a conseguir encontrar. Por outro lado, dentro deste grupo havia pessoas que tinham já passado por diferentes universidades e desenvolvendo temas na área do religioso e concretamente do cristão, do âmbito cristão. E aquilo que nós muitas das vezes sentíamos e sentimos é que havia uma certa resistência
à entrada destas temáticas no âmbito académico. Sim. Não quer dizer que elas estejam proibidas, porque não estão, e obviamente eu estou a falar fora do universo da Universidade Católica, sim, obviamente claro. estou a falar em universidades particulares, estatais, e o que acabava por acontecer é que nós sentíamos que, não sendo de todo proibido, havia uma certa resistência. É como se nós sentíssemos que alguém que tivesse a coragem de desenvolver um tema no âmbito do religioso era como que subvalorizado. É como se subestimava-se não só o investigador como a própria temática. E nestes nossos diálogos, o professor José Eduardo Franco uma vez disse-me que tal nós formarmos aqui um instituto que correspondesse a estes dois grandes objetivos. Ele teve uma primeira fórmula, teve uma primeira definição daquilo que nós queríamos em termos de intervenção social, mas depois acabou por morrer por ali. Sim. Mas não deixámos morrer este sonho. E em 2017, quando nós estávamos a realizar uma obra intitulada O Portugal Católico, que por sua vez nos levou digamos, a viajar pelo país e também pelo mundo, abordando aqui muitas temáticas, lidando com muitas instituições, muitos movimentos, muitos institutos, muitas pessoas. Percebemos, foi, digamos, uma luzinha. É agora. É este o tempo favorável, um pouco usando a terminologia bíblica. É este o tempo favorável. E então decidimos que 23 de dezembro de 2017, exatamente, reunindo aqui todo um conjunto de simbologia que estava associada a este ano e a este mês, um grupo de 24 pessoas de diferentes idades, diferentes áreas de saber, crentes e não crentes, decidimos fundar este instituto exatamente aqui em Fátima. Portanto, nós reunimos o 2017, que era o ano de centenário das aparições, era dezembro, mês de Natal, e era de facto uma data muito próxima ao Natal, e também facilitando, porque sendo no centro do país, também ajudava a que diferentes pessoas mais rapidamente se deslocassem numa época que não é fácil, às vezes, estas deslocações, e fundámos um Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização. E já fazem... Vai fazer 4 anos. 4 anos. Se bem que 2017 é assim um ano. São uns diazinhos, não são propriamente um ano. E o objetivo é essencialmente a divulgação da cultura católica, que esse é um princípio do qual nós não abdicamos, não é? Neste princípio que, de facto, sentimos que há uma carência enorme de conhecimento sobre esta cultura. E é esse também o princípio em termos de objetivos, de valores, de cultura que orienta o próprio Instituto, e por outro lado também a divulgação da cultura de todos os povos, porque aqui a primazia é estarmos sempre num diálogo ecuménico, num diálogo de respeito também pelas outras culturas, mas não abdicando, obviamente, daquela que é a nossa própria cultura identitária. Por isso é que o católico aparece em primeiro lugar, e o global tem a ver com também esta divulgação da cultura global. E acredito que toda essa investigação que vocês fazem, que devem aprender imenso e que devem ficar ainda mais apaixonados pela nossa Igreja. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o que há tanto por fazer. Sim. Sobretudo o que há muito por fazer. E muito para dar a conhecer, não é? Exatamente, é isso mesmo. Por dar a conhecer. Efetivamente, eu atrevo-me a dizer, obviamente, que há muitas áreas que são muito importantes, mas mesmo nós corremos o risco de assumirmos 2 grandes erros. De termos que assumir hoje, atualmente, 2 grandes erros. Um é o não conhecimento da palavra de Deus, e de facto isto é uma grande fragilidade para nós cristãos. Sim. E portanto, há de facto
aqui alguma dificuldade ainda em perceber o quanto isso é essencial. E por outro lado é a própria dimensão da espiritualidade, isto passa a expressão, não é Sim. puxar a brasa à minha sardinha, mas é de facto, como é que é possível, como é que é possível? Nós temos dois pilares que valem ouro, que são extraordinários e estarem tão esquecidos, é como se tivéssemos uma obra de arte que se vai deteriorando e não a conseguimos recuperar. Sim. E de forma que esse também é um grande objetivo do Instituto. E a nossa primeira parte passou muito rápida, como sempre, já chegou ao fim. Vá tomar um cafezinho e já voltamos para a segunda parte. Até já. Bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Assim que ligou a televisão neste momento, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é sobre o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização, em que tenho aqui a doutora Eugénia Abrantes, que veio falar connosco sobre este instituto. Eugénia, tem desenvolvido projetos de investigação no âmbito da mística e espiritualidade, uma temática que começou a ser abordada nos últimos anos, com mais frequência, mas uma área também ela inovadora. Tendo por base a sua formação no Centro Internacional Teresiano Sanjoanista em Ávila, o que é que este tema traz de novo para o estudo do ser humano e da religião? Bem, este tema traz tudo. É assim, é daqueles temas quando vem, passa a expressão, vem com tudo. Porque a espiritualidade e a mística são áreas riquíssimas porque elas envolvem o todo do humano. Sim. Nós não podemos falar de Deus sem falar do homem, não é possível. E se partirmos da noção de que a espiritualidade é uma dimensão humana, não é algo que nós transportamos às nossas costas, não é algo que nós vamos buscar ali, que podemos comprar. É uma dimensão que faz parte é uma das dimensões humanas e que está aberta ao desenvolvimento, como está o nosso corpo, o nosso pensamento, a nossa vida. Sim. Normal, do dia a dia, não é? Podemos ser sempre mais, podemos ser sempre melhor. E esta dimensão é naturalmente assim. E entendendo a mística como uma dimensão que faz parte de qualquer batizado, os místicos não são os extraterrestres estranhos que super especiais, quase como se lhe retirássemos toda a humanidade. Não. Experiência mística é uma experiência humana de totalidade. Não é? É este humano que se deixa invadir por este Deus que toma a iniciativa de amar, que penetra no mais íntimo da alma humana e que lhe comunica esse amor. E este humano, esta alma que pressente efetivamente essa dimensão amorosa e esse apelo à união, que numa atitude livre e numa atitude consciente, realista, não é algo idílico, mas algo comprometedor do todo da pessoa, que pretende dar resposta, unir-se a este amor amando. Portanto, a mística é sempre a dimensão de um Deus que, para estar à altura do humano, se humaniza e toma a dimensão do coração humano, e este coração humano que deseja estar à altura de Deus, desse amor de Deus revelado. E nesse sentido que o humano faz é reunir em si tudo o que está a seu alcance para poder estar à altura deste amor, para que de facto a união amorosa mística ocorra, esta união com Deus. Isto é uma vocação de qualquer batizado. Sim. Todos nós somos chamados por Deus a essa união de amor. Isto é o que é ser cristão, isto é que é o ser católico. E como é uma atitude livre, é uma atitude consciente,
ela é comprometedora, ela é exigente enquanto dimensão humana. E o que isso implica é que o humano vai tentar fazer tudo o que está ao seu alcance para efetivamente corresponder a esse amor. É como uma relação quando nós estamos apaixonados. Sim. Não é? Nós queremos dar tudo para poder estar à altura daquele que nos ama e fazê-lo feliz, no fundo é isto, não é? E nesse sentido, há aqui uma atitude humana de mudança, de transformação, desta preocupação de retirar tudo aquilo que não que vai estragar, que vai interferir de forma negativa neste amor, que o distrai deste Deus o qual amamos. E esta atitude em que o humano vai buscar todos os seus recursos humanos e espirituais, desta capacidade de transformação que implica, de uma forma exigente, este percurso, que se quisermos, este percurso de evolução, de progressão espiritual intensa, faz com que estes místicos efetivamente sejam grandes mestres no desenvolvimento pessoal. São muitas das vezes tidos como grandes psicólogos, grandes pedagogos, são homens de ação, porque têm uma visão muitíssimo mais ampla da realidade. E nesse sentido, quando nós nos debruçamos sobre este discurso místico que é feito, nós não temos acesso direto à experiência, nós temos acesso pelo discurso que o místico faz desta experiência do amor de Deus. E, portanto, quando nós nos deixamos entranhar neste discurso, nós conseguimos aprender imenso sobre o que nós somos, como é que nos podemos desenvolver de uma forma plena como pessoas e desenvolver a nossa espiritualidade, de sermos mais cristãos, de como conhecer e amar este Deus. E há sugestões muito concretas, há lições de vida, há formas de ferramentas absolutamente extraordinárias que às vezes nos passam muito despercebidas, sobretudo no mundo em que nós vivemos, que é muito agitado. Sim. De como rezar, como é que é a contemplação, o que é a contemplação, como fazer silêncio, às vezes até orientações precisas sobre como nos posicionarmos fisicamente na oração. O que fazer quando nós nos distraímos tanto e queremos rezar, mas estamos tão absortos em tantas outras temáticas, preocupações e afins. E, portanto, eles são, de facto, grandes mestres, quer no âmbito espiritual, quer no âmbito social, quer no âmbito humano. E não é por acaso que, hoje em dia, cada vez mais, e isso tem sido notório, há múltiplas experiências a nível mundial, quer no âmbito da medicina, quer no âmbito da psicologia, quer no âmbito da gestão, curiosamente, destes grandes gurus da gestão e do empreendedorismo, que frequentemente leem literatura espiritual e leem os místicos e neles revêem, de facto, grandes empreendedores, grandes mestres nas relações humanas, na relação espiritual. E concretamente no campo quer da medicina, quer da psicologia, este entender o quanto a dimensão espiritual é absolutamente extraordinária quando estamos a falar de uma espiritualidade sã. Sim, sim. Naturalmente. O quanto ela é fundamental nestes dois campos, quer em termos do desenvolvimento da pessoa, quer do bem-estar, da felicidade. Há estudos, de facto, que denotam isso, inclusive até com crianças, o que é absolutamente extraordinário. Sim. Uma criança com uma experiência boa, sã, de espiritualidade, um bom desenvolvimento espiritual, inserida numa determinada comunidade religiosa, é muito mais feliz do que uma criança que não tem exatamente essa experiência. Portanto, de facto, há aqui todo um tesouro, que é ainda um tesouro muito escondido,
que nós deveríamos aproveitar, porque, de certa maneira, mesmo fora da Igreja, muitos já estão a utilizá-la e a recorrer. Há muitos nomes que já são ditos com outra terminologia, porque os místicos vivem no seu tempo, na sua época, claro, no seu contexto, não é? Naturalmente. Sim. Que hoje a psicologia valoriza, e eles já o disseram há muito tempo, com outros nomes, com outras significâncias, mas que de facto estão lá, estão bem explícitas, e isso é extraordinário. Quais são os valores em que assenta o vosso instituto? Bem, nós temos uma cultura organizacional muito clara que nós defendemos. No fundo, esta interligação entre Deus, o eu, os outros e o ambiente. E nesta interligação, a existência de uma atitude sempre do espanto, do perguntar, do conhecer, uma atitude sempre criativa, uma atitude sempre de fé, de esperança e de caridade. E é neste invólucro, se quisermos neste casulo desta cultura, aquilo que procuramos é ajudar dentro das nossas possibilidades, de uma forma muito simples e muito humilde, a que todas as pessoas tenham a possibilidade de ganhar cada vez mais um sentido de raiz, de pertença. Pertença à comunidade onde estão, à sociedade onde estão, ao mundo em que vivemos. Portanto, esta raiz de que eu faço parte de, sim, e esse fazer parte implica uma atitude minha, implica o eu estar muito atenta aos sinais dos tempos, aos desafios, às dificuldades, ao que há de extraordinário, porque o mundo tem muita coisa de extraordinária, e não cair muitas das vezes neste negativismo, sim, não é? É sempre esta atitude de pertença que me leva a tomar sempre uma atitude muito humana, muito solidária, de grande hospitalidade, mas de um grande compromisso. Sim. Que eu saiba fazer escolhas, que eu saiba preocupar-me e cuidar. E este é um dos nossos grandes princípios. Ter consciência também que vivemos num mundo de comunicação, um mundo global, onde tudo passa muito rápido e, portanto, também temos que ter muita consciência e isso também se educa, também se aprende no sentido de seleção e também de sermos críticos sobre o que se passa, o que ouvimos, o que se lê, não é? Onde vamos e por onde vamos. Quando tomamos as decisões, quer a nível mais pessoal, quer a nível social, quer a nível político, quer a nível económico ou religioso, é, no fundo, voltando muito à nossa própria cultura cristã, nós temos que dar razões da nossa fé e razões também da nossa humanidade. Isso é extremamente importante. Isto começa-se desde muito pequeno. E isso passa por desenvolver muito atitudes de atenção, comunicação, de solidariedade, de paz, de criatividade, de inconformismo, não é? Inconformismo porque as coisas não estão todas feitas, não é? Há sempre a nossa parte de intervenção. Algo a fazer. Exato. E os valores, neste sentido muito da paz e da harmonia e do respeito, do ecumenismo, muito há pouco daquilo que eu dizia, sim, sim. Não é? É importante nós aceitarmos e acolhermos pessoas que pensam de forma diferente de nós, confissões religiosas diferentes, religiões diferentes, mas isso não significa que anulemos aquilo que nós somos. E para entrar num diálogo é tão importante o que os outros têm para nos dizer, como é igualmente importante o que nós temos para dizer. É riqueza. É riqueza, exatamente. Sim. E, portanto, porque às vezes corre-se um bocadinho esse risco, sim, não é? Claro. Quando falamos do ecumenismo, vamos aceitar tudo, mas depois esquecemos a nossa parte, sim, não é? E nós temos esta riqueza, há um Deus que nós acreditamos e temos que, de facto, sabê-lo, dizê-lo. E isso implica nós
não nos conformarmos com o que nós sabemos. O cristão tem de estudar, tem de ler, tem de refletir, tem de rezar. É verdade. Porque senão o diálogo é oco e mutilamos aquilo que é a essência do nosso cristianismo. E é importante essa questão do ecumenismo porque é um diálogo, não é um conformismo. O outro fala, é de outra religião, então vou-me anular. É um diálogo interreligioso, em que cada um tem a sua religião, mas que entram ali num diálogo com respeito, e isso é importante, mas um enriquecendo o outro, não é um anulando o outro. Exatamente, Isso é importantíssimo. E, portanto, se nós não conhecemos, e voltando àquilo que nós estávamos a dizer há pouco, se nós, de facto, não desenvolvemos a nossa espiritualidade, se nós não sabemos da palavra, não conhecemos a fundo a palavra de Deus, não conseguiremos estabelecer esse diálogo, porque aí anulamos-nos porque não conhecemos. E não conseguimos pôr para fora. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Que projetos é que já desenvolveram? Que projetos é que estão a desenvolver? Partindo do ponto em que nós temos essencialmente 3 anos, embora estejamos a fazer os 4, mas somos muito bebés ainda. Sim. Mas, inicialmente, fizemos logo um primeiro congresso fora de Lisboa, tentando ir ao encontro daquilo que há pouco eu dizia. Não nos centramos em Lisboa, que é onde nós temos a nossa sede, mas também desta proximidade a outras localidades fora do país, e pensámos que seria um tema interessante falar sobre a morte. Não foi pacífico, ninguém se lembraria de começar a fazer um primeiro congresso sobre a morte, mas quisemos fazer porque achávamos que era um tema muito, muito importante. Lá está, daqueles temas não muito estudados, não é? E que ninguém quer falar. E que muita gente tem medo de falar, porque tivemos 2 posições completamente opostas. Portanto, temos aquelas pessoas que dizem que horror um tema desses, quem é que se iria lembrar de tal coisa? Também tivemos o outro lado. Que ideia fantástica, faz tanta falta. E, portanto, nós reunimos em Guimarães, com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães, congregámos todas as áreas do saber para se pronunciarem sobre este tema. Portanto, aqui foi o cerrar de fronteiras com o que normalmente acontece, sobretudo no mundo das universidades. História faz coisas para a história, filosofia faz para a filosofia, medicina faz para a medicina, e pensámos, não. O que nós queremos é que as temáticas que nós vamos desenvolver sejam abordadas sempre de uma forma interdisciplinar e também muito interinstitucional. Poder convocar diferentes olhares e diferentes instituições, porque este tema por si está a ser abordado por muitos centros de investigação de muitas áreas diversas, não é? De saber, e portanto trouxe aqui de facto um daqueles que é a nossa primeira publicação e que resulta de todo um conjunto vastíssimo de comunicações que foram feitas neste congresso, porque ele passou pelas áreas quer da medicina, como da sociologia, da arte, do direito, da literatura, até à teologia, e dentro da teologia até com também o convite a outras religiões para se pronunciarem sobre a temática da morte. Esta temática deu apenas origem a 2 volumes. É verdade, nós chamamos, a temática do congresso chamou-se A Morte, Leituras da Humana Condição, porque é disso que nós estamos a falar, obviamente, e surpreendeu-nos, nós chegámos a um ponto em que nós não podíamos aceitar mais pedidos para comunicação, havia muito mais, portanto havia possibilidade de fazermos um segundo, um terceiro e um quarto congresso, e de facto o que está aqui foram todas as comunicações que foram entregues até ao momento que nós podemos publicar, e
surpreendeu-nos, foi o segundo momento de surpresa, foi de facto nós termos de facto muito rapidamente, porque o livro saiu num ano, portanto, portanto foi extraordinário a esse nível, o que também, obviamente, dá razões à necessidade de abordagem desta temática. Estávamos nós longe de imaginar o que nos esperaria em termos da pandemia, sim, naturalmente. E curiosamente, depois a Câmara Municipal de Viseu quis, de facto, desenvolver mais um congresso nesta continuidade, mas a opção recaiu mais sobre jornadas e algo mais concreto. Portanto, e o que é que se pode dizer de concreto quando se fala da morte? É, no fundo, dar instrumentos a diferentes profissionais sobre como lidar com estas situações. Isto podem ser professores, podem ser educadores de infância, podem ser enfermeiros, podem ser médicos, não é? Porque o médico pode saber muito, muito de saúde, mas às vezes, se calhar, não tem os instrumentos suficientes quando chega ao momento em que tem que comunicar a morte. Sim. E, portanto, e depois surgiram, de facto, as temáticas. Houve uma que, devido à pandemia, não se realizou e que teria sido interessantíssimo, porque o estado de emergência foi decretado na altura em que ia começar o Congresso, portanto, estava tudo feito, que era pegarmos nesta mesma tipologia, não abordando a morte, mas os limites, a nossa condição de limites, não é? Também como condição humana, e aí mais os limites no desporto, na arte, em tudo, na moda, na genética, portanto, fazer todo esse... O que temos procurado é depois também em termos de formação, isto é, já fizemos conferências sobre, concretamente, a Edith Stein, como já fizemos sobre o encontro com o outro, isto é, uma jornada sobre o que é que nos acontece quando nós estamos frente a frente com o outro que pensa diametralmente diferente de nós. Isto passa-se por N situações diversas na nossa vida. Como é que esse diálogo pode ocorrer? Como é que esse respeito pode ocorrer? Como já fizemos também a jornada sobre proteção de dados, etc. Neste momento, concretamente, e isso prende-se com um dos livros que está aqui, há um projeto interessantíssimo. Nós sempre quisemos fazer a tradução de obras de Edith Stein. Sim. E, portanto, surgiu a possibilidade de num grupo a 4, realizar este projeto. Estou a falar da Paulus Brasil, da Universidade de São Paulo, das Paulinas e do Instituto. Portanto, e o projeto é uma cooperação internacional em que há livros que o Brasil traduz e envia para nós, e nós adaptamos esses mesmos livros para o português de Portugal. E vice-versa. Portanto, outros livros são traduzidos por nós e depois o Brasil fará, obviamente, a sua própria tradução. Portanto, este acabou de sair. Estão para sair mais 2 até ao final do ano, que foram 2 projetos interessantíssimos e que o Instituto gostou imenso de realizar. Um foi sobre a história da província portuguesa dos sacerdotes de Coração de Jesus, conhecidos também por dionianos, porque o fundador é Padre Dion, e, portanto, estão a fazer os 75 anos da sua presença, e fizemos essa história, o que é muito interessante, e é notável que uma congregação peça a leigos para fazerem, de facto, essa história, portanto, abrem as portas dos seus arquivos, da sua história, o que é interessantíssimo, e, portanto, está prestes a sair, como também prestes a sair está uma tradução que nós fizemos de uma obra alemã sobre os escritos, são cartas de despedida de pessoas que estiveram prisioneiras do Terceiro Reich. E, portanto, é uma obra muito intensa. Os editores escolheram um versículo do Salmo 17 que nós respeitamos, por isso é que a obra se chama Sonda o meu coração no meio da noite, porque no meio de uma situação de sofrimento limite, o que é curioso é que nós não conseguimos encontrar
rancor nestas cartas, o que é uma coisa absolutamente notável. Dois dos grandes projetos que nós estamos a desenvolver, levam vários anos, é a história da espiritualidade e da mística em Portugal, desde perto ali da nossa fundação até à atualidade, com um dicionário sobre espiritualidade e mística. E o outro é que estamos a iniciar agora, portanto, o primeiro da espiritualidade e da mística vai terminar no próximo ano. Portanto, são 6 volumes de história e 2 volumes de dicionário, e o que estamos a iniciar agora, neste preciso momento, é o da história da missionação portuguesa. E, portanto, estamos a falar de 600 anos de história. Portanto, são projetos grandes. Sim, e a par da formação e de viagens também. Através do nosso centro de Tornos, estamos a fazer, que é o centro criámos um centro de interpretação da experiência turística, e estamos exatamente a desenvolver quer formação na área da cultura cristã, sim, quer do património cristão, quer também viagens viagens culturais formativas, que uma vai ser agora a Jerusalém e depois uma outra à Grécia, atravessando os caminhos de São Paulo, mas sempre com a Bíblia na mão, isto é, sempre esta... da espiritualidade. Sim, já fizemos uma, a Ávila, exatamente, a Ávila Carmelita, e, portanto, são, de facto, projetos que o que procuramos é diversificar muitíssimo esta área. Eugénia, o nosso programa já chegou ao fim. Eu nunca vi um programa passar assim tão rápido. Nós depois já nem damos conta. É verdade. Muito rapidamente, quem vos quiser contactar, como é que pode fazer? É simples, nós temos o nosso site, iaco.pt, como temos através do nosso e-mail, geral@iaco.pt, e, portanto, são 2 vias, como o próprio Facebook. Sim. E, portanto, estaremos sempre disponíveis para quem quiser ser sócio, para quem nos quiser apoiar, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos. Têm sócios que vos ajudam, então? Sim, portanto, nós aceitamos, uma pessoa que queira ser sócio faz essa proposta, identifica-se naturalmente, e, portanto, é uma forma, a cota... Há uma joia de entrada que é 50 euros, mas a cota é anual, são 20 euros. Sim. E, portanto, é uma forma, sobretudo, de apoiar o Instituto, que também poderá fazer de outras maneiras, de outras formas. Sim. Né? Pode apoiar projetos, pode apoiar, por exemplo, através da possibilidade de, por exemplo, pagar a um investigador durante 6 meses, 1 ano, por exemplo. Isto pode ser a nível pessoal, como pode ser uma empresa, uma organização qualquer. Portanto, quem no fundo acredite neste projeto e valorize esta questão de nós promovermos a cultura católica. É sempre bom, porque nós vivemos, são dos projetos que nós temos necessariamente. Eugénia, muito obrigada pela sua presença e que nós possamos todos juntos apoiar este Instituto que dá a conhecer a nossa bela, belíssima cultura católica, um povo sem história, um povo sem raiz, e a cultura católica está na nossa história, está na nossa raiz. Então que nós possamos apoiar a cada dia mais a nossa cultura, a nossa história católica, e não só apoiar, mas vivenciá-la e colocá-la em prática. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Continue com a nossa programação e pode ver o nosso programa no YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.